Olá, eu sou Rosileia Reis e nos sentimos muito honrados de ter você na nossa 4ª Conferência Camp Brasil, que vem nos trazer as verdades eternas e a revelação de Deus para uma futura geração. Isso me faz me lembrar do versículo do Salmo 78 que nos diz, verso 3, o que ouvimos e aprendemos e o que os pais nos contaram. Não a ocultaremos aos filhos e transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É uma ordenança de Deus. Cada geração é responsável pela futura geração. Amados, nós somos espelho, nós somos modelo para os nossos filhos, para as nossas crianças, para essa geração vindoura que está em plena formação. É muito importante. E a palavra de Deus nos traz o maior exemplo que possamos entender que é possível sim que as crianças se desenvolvam. É possível sim que as crianças conheçam o Deus verdadeiro. E que essas crianças venham desenvolver uma fé capaz de testificar dele por onde forem, aonde estiverem. Deus as quer usar. E o maior exemplo que temos é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Na infância, a palavra de Deus diz em Lucas 2, verso 52, que Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Eu achei interessante essa versão King James, que nos mostra que o Senhor Jesus se desenvolvia. Isso significa, amados, que nas crianças podem ser desenvolvida uma inteligência. Elas podem crescer em conhecimento. Elas podem crescer fisicamente e elas podem crescer em graça, tanto diante de Deus como diante dos homens. E nós vemos no exemplo de Jesus como ele era especial diante das pessoas. Com certeza, Jesus tinha uma empatia, uma bondade manifesta nas atitudes. O Senhor Jesus tinha uma comunhão especial com Deus, como ninguém teve, porque ele tinha consciência de quem ele era. Ainda pequeno, ele dizia que era necessário cuidar das coisas do Pai, se referindo a Deus. E certamente vemos no exemplo de Jesus que ele era dotado de uma saúde perfeita. E ele crescia em estatura. Para cumprir a sua missão como nosso Salvador, Jesus cresceu em estatura, com saúde, com resistência. Mesmo diante das adversidades e dificuldades que com certeza Jesus enfrentava, Jesus sempre teve hábitos de vida sadia. Com certeza ele se alimentava bem, por isso que ele crescia em estatura. E é isso que precisamos ensinar às nossas crianças, até mesmo na alimentação, naquilo que eles devem valorizar, naquilo que Deus nos deu como um alimento natural e saudável. Como as nossas crianças têm sido vítimas de uma alimentação industrializada e terrível, que tão somente provoca a obesidade e as deixa enfermas. Mas o conselho que diz a palavra de Deus no exemplo de Jesus é que as crianças precisam crescer em estatura e inteligência. Jesus, ele tinha uma inteligência tal que despertou a admiração dos doutores quando ele teve a oportunidade de conversar com eles. Será que as nossas crianças também poderão manifestar uma inteligência tal e uma sabedoria nas coisas de Deus capaz de nos surpreender? Amados, com certeza que sim. Porque há interesse de Deus que as nossas crianças, assim como ele cresceu em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, as nossas crianças também podem serem conduzidas a esse crescimento natural
espontâneo, dentro da vontade de Deus. Essa integridade, todo esse conjunto, né, de aspectos físicos, psicológicos, sociais e também cognitivos, que é a área do conhecimento, da inteligência, que forma o ser humano, que forma a criança, está interligado por algo maravilhoso, que é exatamente a pessoa de Deus. Foi Deus que fez o homem, foi Deus que nos fez. E fomos criados, conforme diz a palavra de Deus, para as boas obras. Então, toda criança nasce para ser bênção de Deus. Don Brester disse que em todas as nossas intervenções para com as crianças, sejam elas evangelísticas ou discipuladoras, a nossa esperança e expectativa é sempre que todas as crianças cresçam nessas 4 áreas, assim como o Senhor Jesus cresceu. E o que engloba tudo isso no desenvolvimento da criança e a sua vocação, justamente de ter sido criada à imagem de Deus e para a glória de Deus. Se a cada criança que nós vemos, pensarmos dessa maneira, que aquela criança foi criada à imagem de Deus para a glória dele, então, amados, podemos crer que é possível sim. Em Efésios 2, verso 10 diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já antes ordenou para que todos nós andássemos nelas. Também as crianças, também essa geração futura. Deus tem um plano para elas. E eu creio em meu coração que é um plano extraordinário. Um plano de fazer desta geração aquela que receberá a vinda de Cristo. Assim eu creio. Mas sabemos, amados, que temos que enfrentar desafios para conduzir essas crianças ao centro da vontade de Deus. É desafiador, sim, quando nós encontramos com as crianças e vemos que é uma geração que já está sofrendo retaliação, sofrendo perseguição do inimigo. Vemos que sempre Satanás perseguiu as crianças. Porque ele sabe que quando a criança nasce, ali está inserida a vontade perfeita de Deus. Ali naquela criança está um plano determinado para que essa criança se torne um instrumento de Deus. É por isso que Satanás luta quando nasce uma criança. E vemos uma geração que está sofrendo, vemos uma geração que está sendo perseguida, vemos a geração que está sendo confundida, vemos uma geração que está sendo levada para longe da verdade de Deus. E algumas dessas crianças têm uma realidade muito cruel. E nós queremos agora apresentar para vocês um pequeno vídeo que foi até premiado por trazer uma realidade que muitos dos nossos líderes do Camp Brasil no Nordeste conhecem bem. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse pequeno vídeo para que pudéssemos conversar com vocês acerca da questão da cognição e do desenvolvimento da inteligência e das habilidades, que possam fazer dessa criança uma criança preparada para enfrentar os desafios deste mundo e fazer a diferença e ser tudo aquilo que Deus tem para que elas sejam. Amém? As crianças, elas precisam da salvação. Elas precisam de esperança. Elas precisam de quem interceda por elas. As crianças precisam de oportunidade para conhecer e aceitar a Jesus como seu Salvador. Porque o Jesus é Jesus que vai transformar a vida delas. Vocês viram que neste filme, nessa animação, nós vemos um ciclo que se repete. Uma criança que
começa a ter gosto pela vida. Ali no olhar daquela criança havia um brilho, havia uma esperança, uma expectativa de vida. E ela brincava ali com aquele caderninho, imaginando como poderia ser o seu nome. E ela tentava desenhar as letrinhas. Mas a gente percebe que não havia para aquela criança a oportunidade de ter uma educação, de ter um ensino, de ter a oportunidade de desenvolver a sua inteligência e desenvolver em habilidades de escrever, de ler, de interpretar. Nós vemos ali uma criança aprisionada dentro de uma cultura, dentro de uma realidade representada por aquela cerca. Ela não podia sair além daquela cerca, assim como a sua mãe também não pôde. E ela teve que enfrentar a sua vida e se acomodar aos costumes que foi transmitido a ela e estar ali presa àquela realidade de tão somente viver num analfabetismo, viver sem oportunidades, viver sem expectativa de vida, passar por aquele período ali convivendo com as pessoas daquela própria localidade e ali mesmo se casar, ter filhos e trabalhar. E ao final da vida, representada pela sua avó que estava ali naquele caixão. E assim vemos quantas crianças estão vivendo assim, sem expectativa de vida, sem direito à educação, sem oportunidades, mas o que mais nos preocupa, sem conhecer Jesus, sem serem evangelizadas, sem serem alcançadas pelo poder desta palavra que transforma. Crianças tão importantes, tão especiais, que precisam tanto de Deus, que precisam de uma palavra que lhes traga esperança, que precisa de um ensino que as faça viver em alegria, conhecer uma palavra que lhes transformaria a vida numa nova vida, uma palavra que lhes ensinaria a ser tudo o que o Senhor Jesus tem para elas. E principalmente uma palavra de esperança de uma vida eterna. A esperança de saber que se ter Jesus no coração e seus pecados perdoados, a certeza de salvação, para que no momento certo poder gozar da vida eterna com Deus. Quantas crianças precisam disso? Quantas crianças estão precisando sair da cerca que as impedem? E se faz necessário que pessoas como eu e você, como líderes que estarão sendo treinados pelo Camp Brasil, por você que assiste essa conferência, se colocar na posição daqueles que vão lá e buscam por essas crianças, que entrem à presença delas, que vão buscá-las onde elas estão, crianças que jamais irão a uma igreja, mas que também precisam conhecer Jesus. E nós queríamos, na oportunidade de desafiar você, querido líder, ou professor de escola dominical, que tem uma classe infantil, ou você que trabalha com crianças na igreja, começar a perceber que é muito importante você ter a consciência que é necessário dar oportunidades para que essa criança desenvolva a sua inteligência, desenvolva habilidades essenciais de leitura, de escrita, que essa criança comece a manusear a palavra de Deus e buscar nos versículos bíblicos as mensagens de Deus para a sua alma. Cada criança deveria ter a sua própria Bíblia como a sua companheira. E o que vemos nas mãos das nossas crianças, por mais humildes que elas sejam, são celulares com acesso irrestrito à internet. Mas o que as nossas crianças precisam é disso, amados. Da palavra de Deus, da palavra ensinada, da palavra lida, direcionada, da palavra estudada, memorizada. É isso que precisamos fazer. E nós queríamos agora dar a vocês algumas
ideias, de recursos que possamos utilizar para desenvolver esse aspecto cognitivo nas classes de escola dominical. Porque não é tão somente você ensinar e as crianças sentadinhas achar que aprendem. Não, amados. Nós precisamos mudar a maneira como trabalhamos com as crianças. Precisamos quebrar esta barreira. Precisamos nos aproximar mais delas. É por isso que defendemos o discipulado de crianças. Porque através do discipulado você não é mais um professor. Você se torna um mentor, você se torna um líder, você se torna aquele que discipula, você se torna um discipulador. Você vai conduzir crianças à presença de Deus por meio da palavra, do seu exemplo, do diálogo, da convivência. E nós gostaríamos de demonstrar algumas sugestões para que você possa se utilizar desses recursos com as crianças. Você que já é líder de um pequeno grupo, sinta-se agraciado por Deus pela rica oportunidade de fazer muito mais por essas crianças do que você já tem feito. E o Senhor lhe dará sabedoria, lhe dará novas estratégias, o Senhor lhe dará condições de avançar ainda mais e alcançar crianças para o reino de Deus. E fazer dessa futura geração uma geração que faz uso da palavra de Deus, que combate contra as portas do inferno, que sabe muito bem quem é o inimigo, mas que sabe muito bem quem é o seu Senhor. Então vamos ver algumas estratégias, amados. Entendes tu que lês? Uma das habilidades mais importantes que as crianças precisam se apropriar é da leitura. Não aquela leitura repetitiva ou aquela leitura superficial, mas uma leitura consciente, em que a criança compreenda e saiba exatamente o que está lendo. As crianças precisam saber interpretar textos. Elas precisam saber também se posicionar e se ela ler, se ela for conduzida à leitura de bons livros, além da palavra de Deus, essa criança se tornará alguém que sabe se posicionar, se colocar, alguém com inteligência, alguém que não vai se dobrar diante de ideologias terríveis que lhes vão apresentar durante a vida, porque ela conhece a verdade. E eu queria dar um modelo, um exemplo que pode trazer muita motivação às crianças na leitura da Bíblia. É uma estratégia que tem até o nome em inglês de Bible Journaling, em que você começa a ler a palavra de Deus e se sente motivado a destacar os textos bíblicos e desenhar e escrever acerca daquele texto lido. Você pode, com criatividade, preencher a sua Bíblia, tornar a sua Bíblia totalmente marcada, colorida, utilizada, lida e relida várias vezes. E quando você marca o texto, você escreve algo acerca desse texto e você faz desenhos que lhe faça lembrar a mensagem daquela palavra lida, você vai gravar, você vai memorizar muito mais fácil. E eu fico imaginando a alegria das crianças de fazer isso com sua Bíblia. Elas podem fazer isso, elas podem tornar a sua Bíblia única. E as verdades da palavra de Deus soltar diante dos seus olhos. E através da sua criatividade eles escreverem o que estão sentindo. Eles escreverem o que entenderam. Eles colorirem os versículos em destaque. Essa estratégia de trabalhar a Bíblia com crianças maiores que já saibam escrever é uma estratégia maravilhosa, amados, que eu queria deixar para vocês. Se a Bíblia da criança é simples, ou não tem um espaço que dê para fazer isso, coloque no meio da Bíblia páginas em branco, em que a criança possa, ali naquela página, desenhar, escrever, copiar o versículo e expressar a sua opinião, expressar o que ela entendeu daquela leitura lida.
Você vai colocar, adicionar páginas na Bíblia da criança, como eu fiz com essa página aqui, ó. Ela foi colada na Bíblia. Isso é maravilhoso. Fica aí a sugestão da Bíblia Journey, né? Vamos ver outra ideia. Eu disse para vocês que além da Bíblia, as crianças poderiam ter acesso a livros interessantes. Livros de biografias de heróis da fé, heróis da humanidade, homens e mulheres que Deus usou como cientistas, como médicos, como pessoas, como professores, como pensadores, mas que trouxeram algo de bom para o mundo. E tem uma história que inclusive eu tirei da internet, né? Um servo de Deus chamado John Bunyan. John Bunyan ficou 12 anos preso porque pregava a palavra de Deus. Ele não entendeu por que Deus permitiu que ele fosse prisioneiro. É porque Deus queria que naqueles 12 anos ali prisioneiro, ele fosse inspirado por Deus para escrever uma das maiores histórias já contadas. E o livro escrito por John Bunyan é o segundo livro mais traduzido no mundo, que se chama O Peregrino. Você já ouviu falar neste livro? O Peregrino. Tem várias versões que você pode adquirir e dar para as suas crianças lerem, para os seus filhos lerem, certo? Tem versões ilustradas, né? É um livro gostoso de ler, um livro que traz algo maravilhoso acerca do plano de salvação. E eu fiz um projeto com crianças, permitindo assim que os pais comprassem os livros e pudéssemos ler juntos e nos surpreender, né, com a história do livro. E também depois eu levava o testemunho do escritor deste livro, John Bunyan, que eu peguei na internet. E também descobri que existe o filme O Peregrino, que poderá também ser trabalhado. E as crianças que gostam muito de novidades, existe o Peregrino no formato de desenhos de mangá, né? As crianças vão folhear e ver em quadrinhos essa história maravilhosa. Amados, imagine a alegria dessas crianças de ter a oportunidade de ler uma história como essa e como Deus vai falar aos corações delas, porque estará trazendo um plano de salvação através da história de John Bunyan. Além da Bíblia, livros interessantes. O que mais nós podemos levar às crianças? Nós podemos trabalhar com as menorzinhas ou com aquelas crianças que têm uma aprendizagem peculiar. Eu digo assim porque as crianças, elas não há criança que não seja capaz de aprender a ler. Todas as crianças podem ler. Algumas crianças têm umas características que talvez precise de um suporte maior, que precise de recursos, que precise de orientação, que precise de um manejo melhor. E essas crianças também saberão ler. E você poderá alfabetizá-las, ajudar nesse processo da alfabetização, mesmo trabalhando com discipulado. Dar ali naquele momento em que você está com as crianças a oportunidade de que elas possam aprender a ler com maior desenvoltura. E você pode levar para elas fichas de leitura, palavras para formação de frases, sílabas para formação de palavras. E você pode trabalhar com joguinhos de alfabetização e vai levar para o seu discipulado e vai dar uma oportunidade que talvez essa criança não tenha de estar aprendendo a ler de forma que ela possa compreender o que lê. Isso é muito importante quando queremos que as crianças aprendam a palavra de Deus, amém, amados? Nós podemos também usar de uma estratégia maravilhosa, também usada pelos americanos, que é chamada Lapbook. O Lapbook nada mais é do que um portfólio. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você pega metade de uma cartolina, né? E dobra essa cartolina ao meio, né? Dobrou essa cartolina ao meio, aí depois você dobra as abas dela, assim, ó, de um lado e do outro, certo? Olha o que vai acontecer quando eu faço isso. Eu vou usar essa cartolina
como um portfólio para que as crianças possam colar nessa cartolina as atividades que a líder, ou o professor, ou a mãe, ou o pai vai desenvolver com ela através dos momentos em que ela vai ler a palavra de Deus, em que ela vai estudar a sua revistinha, ou que ela vai ter a oportunidade de participar de um encontro de discipulado e em formato de atividades, você pode dar a ela a oportunidade de estar lendo os versículos que podem ser dados e colocados em envelopes, né? Conforme esse modelinho aqui que eu fiz, certo? Você coloca os versículos aqui dentro e as crianças vão memorizando e guardando os versículos. Esses versículos podem ser copiados por elas e elas podem fazer pequenas dobraduras para tornar aquele material bem rico, né? E que ela possa escrever aqui o versículo que vai ser memorizado, né? Outra estratégia através de uma dobradura com triângulo também, ali outro versículo ou uma verdade, né? As crianças podem ter a oportunidade de fazer vários resumos ou escrever alguma coisa que elas possam entender, né? Através desse materialzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Depois vocês vão ver como é que faz, ok? E aqui, os líderes de pequenos grupos têm um semanário que as crianças poderão guardar aqui, né? O semanário, que são os devocionais usados, né, pelo Camp Brasil para oferecer às crianças a oportunidade de fazer um devocional com Deus. E nesse devocional também elas poderão cantar, elas, né, copiam a letra da musiquinha aqui, e aqui nós temos vários pequenos post-its, né, em que você pode colar e a criança vai escrever. E aqui também outra maneira de fazer o post-it, né? Ó, coloca aqui e aqui a criança vai ter a oportunidade de escrever várias coisinhas. E olha que interessante, os lembretes aqui. E esse portfólio, né? Observe que eu só encaixei mais uma folhinha aqui e deu mais oportunidades, né? Mais espaço para que eu estivesse trazendo mais novidades aqui para as crianças. Isso aqui dá para fazer, para ampliar e criar vários espaços. Esse portfólio, né? Esse lapbook, eu fiz para representar, né? E as atividades e colocar as atividades do módulo mergulho. Quando a gente pensa em pecado nada mais é do que errar o alvo, não é verdade? Desobedecer a Deus é errar o alvo. Então a gente colocou essa ideia, né, para representar exatamente isso. E assim fazer o portfólio do módulo mergulho, ok? Fica essa ideia para vocês. E através desse tipo de atividade, né, de representação de um portfólio, você pode desenvolver qualquer assunto, qualquer matéria, qualquer projeto com suas crianças, até mesmo as menorzinhas. Você pode ajudar, a mamãe pode ajudar e vai montando esse portfólio em casa ou no pequeno grupo, no PG ou numa classe de escola dominical, amém? E o lapbook traz oportunidade para leitura, para escrita, para criatividade, para a organização do material. E nós precisamos também nos voltar para a matemática, para o conhecimento do número, dos valores dos números, das contas, né, das operações e também dos problemas matemáticos, do raciocínio lógico. E tem muitos louvores, muitas musiquinhas e muitas histórias bíblicas que vêm nos trazer a oportunidade de fazer exercícios matemáticos com as crianças. Aquele menininho que deu lanche para Jesus, Jesus multiplicou. Que ele tinha apenas 5 pães, mais 2 peixinhos. Olha como você pode trabalhar ali as operações matemáticas. E brincando, e aprendendo a palavra, fazendo atividade ou cantando, as crianças vão estar aprendendo também o raciocínio lógico matemático. Não é maravilhoso? Quantas histórias bíblicas você pode fazer uso de números? Os dias da criação,
os 12 apóstolos, certo? E as 5.000 pessoas que participaram desse lanche do menino. Isso é maravilhoso, amém? Então vamos continuar rapidinho. Curiosidades bíblicas e cantar com os menorzinhos, cada letra do alfabeto, um versículo cantado. Isso é maravilhoso. E nós podemos incentivar a criança a falar acerca do desenho que ela fez, porque o desenho de uma criança transmite muito. Amém? O que mais podemos ver? Quando as crianças se relacionam com o próximo, quando as crianças estão em atividade, seja no pequeno grupo ou numa classe, eles estão ali convivendo. Então devemos promover oportunidade para que possam desenvolver a qualidade da interação da criança com o outro e aprender ali regras morais, de convivência, né? Os sentimentos de empatia, de perdão, de bondade e de amor ao próximo. Isso são coisas muito importantes que podemos desenvolver nas crianças, né? E há muitos projetos para se trabalhar, como por exemplo o Fruto do Espírito, que é um projeto trabalhado também no Camp Brasil através do discipulado em pequenos grupos, amém? Vamos ver também que as crianças em processo de alfabetização ou com uma aprendizagem peculiar, né? Elas podem brincar com joguinhos e através desses joguinhos eles podem, trabalhando com ficha de palavras, sílabas e letras, serem ali alfabetizadas por você, líder, por você, professor de escola dominical, por você que tem crianças aos seus